Olá, meus irmãos, a graça e a paz, como que vocês estão? Que a doce presença do Espírito Santo preencha cada coração e cada mente nesse dia. Nosso devocional hoje é quando Cristo dá uma ordem. Nós precisamos obedecer, não é verdade? E o texto está em Marcos capítulo 14, versículo 13, quando Jesus ele envia dois dos discípulos, à frente, eles estavam chegando em Jerusalém para a última Páscoa, e Jesus envia dois discípulos e Jesus fala, que eles encontrariam um homem e esse homem teria, uma sala, um espaço para ali eles passarem os últimos momentos juntos, aquilo que é conhecido como a última ceia. Então o texto vai dizer, então ele enviou dois dos seus discípulos dizendo-lhes, entrem na cidade. Os dois discípulos receberam uma instrução detalhada para ir a uma certa cidade e procurar por um certo homem fazendo uma determinada tarefa. Ele teria essa sala grande, mobiliada e pronta para a Páscoa. Essas instruções poderiam parecer esquisitas se não fosse o Senhor falando, mas os dois discípulos obedeceram e encontraram tudo exatamente como tinha dito. Ele sabia o que eles iriam encontrar e por isso os guiou especificamente. Um dos momentos mais memoráveis e preciosos que os discípulos iriam viver com o seu mestre foi preparado por causa da obediência daqueles dois. A obediência aos mandamentos de Cristo sempre trará plenitude. Quando o Senhor lhe der instruções, obedeça imediatamente. Não espere para obedecer quando tiver entendido tudo e todas as coisas fizerem todo sentido para você. Às vezes, Deus o levará a fazer coisas que você não entenderá completamente naquele momento, mas até que tudo seja realizado, Normalmente ele não revela todos os detalhes de sua vontade quando fala com você pela primeira vez. Ao invés disso, ele diz o suficiente para que você possa realizar o que ele disse, mas não tudo, para que você continue confiando no seu guiar. Então aqui tem um ponto importante que eu quero destacar. Normalmente, quando Deus fala com você, dando uma ordem, dando uma diretriz ou até mostrando um caminho, ele não vai mostrar todo o caminho. Ele não vai revelar todo o plano. Ele não vai te dar todas as instruções. Foi assim com Abraão. Quando Deus chama Abraão, ele fala assim, eu vou ainda mostrar uma terra para você, uma terra que eu lhe mostrarei. Então, os planos do Senhor são perfeitos. Mas se Deus falasse tudo, se Deus entregasse tudo, a nossa obediência ela seria mais facilitada. Então, o que Deus faz? Deus ele começa a revelar em pequenas medidas para que você e eu possamos desenvolver a nossa obediência nele. E a obediência ela está relacionada à confiança em Deus. Então, Deus ele não quer simplesmente entregar as coisas a você de maneira confortável, mas Deus ele vai desenvolvendo você no processo. Então você precisa obedecer, você precisa sair da sua tenda, da sua parentela, você precisa dar passos de fé, você precisa confiar em Deus, porque a gente quer ver tudo descortinado, tudo pronto, o caminho, A gente já quer ter a certeza, que tudo vai dar certo. E em Deus podemos ter essa confiança, podemos ter essa fé, essa certeza. Só que isso está relacionado a um processo, aonde você vai dando os passos, aonde você vai confiando. Então, quando Deus lhe der uma instrução, obedeça, depois virá a segunda, virá a terceira, até que tudo seja pleno, até que tudo se complete, porque a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Então a sua resposta vai afetar o que Deus irá fazer em seguida.
Então, sempre Deus trabalha assim. Se você obedece hoje, isso vai afetar a sua vida amanhã. Se você desobedece hoje, isso também vai afetar a sua vida no amanhã. Sua obediência também pode afetar como os outros ao seu redor terão experiências com Cristo. Se há alguma palavra diretiva que Deus lhe deu e que você ainda não obedeceu, obedeça a essa palavra imediatamente e veja o plano de Deus, e veja o plano perfeito de Deus se desdobrar em sua vida. Então, eu queria que você guardasse exatamente esse princípio, essa verdade. O plano de Deus ele vai se desdobrando diante de nós à medida que vamos obedecendo. Então, Deus ele leva de repente anos, de repente décadas para concretizar um plano que ele começou lá atrás. Então, a gente tem muita pressa, nós somos muito imediatistas, queremos que Deus realize tudo muito rápido, mas Deus ele não tem pressa. Deus ele está nos moldando, nos forjando, nos capacitando, nos melhorando, né? Nos limpando. Então, esse é o processo da obediência. É o processo que nós vamos obedecendo cada direção de Deus, cada diretiva de Deus. Né? Uma vez eu ouvi um pastor dizendo que Deus ele não retira as promessas que ele tem para nós. Só que quando a gente desobedece, quando a gente tenta pular e queimar alguma dessas etapas, normalmente a gente precisa voltar para o início da fila. Normalmente a gente precisa retomar o processo, porque Deus ele não vai acelerar processos da sua vida, ele não vai permitir que você queime etapas, pule processos, porque aquilo que ele tem lá na frente, o plano perfeito dele para você, aquilo que ele quer fazer na sua vida, precisa ter esse processo completo. Eu tenho para mim que a promessa de Deus para Abraão e para Sara, Isaac, o filho da promessa, poderia ter vindo antes. Mas como eles tentaram pular etapas e bolaram um plano, né, com a escrava, com Agar, isso interrompeu, isso fez com que o Senhor tivesse que colocar um pouco mais de tempo nesse processo. O Senhor tivesse que tratar um pouco mais o coração de Abraão e de Sara. Então, quando você interrompe o processo, quando você tenta pular, quando você tenta queimar etapas e avançar sem ouvir a voz de Deus, normalmente você precisa voltar para o início da fila. Então, à medida que você vai reagindo às direções de Deus, às diretivas de Deus, Deus vai desdobrando diante de você o plano dele, o propósito dele. Então, depende da sua obediência, depende do quanto que você está disposto a obedecer à voz de Deus e permanecer e perseverar no plano dele. Não saia do plano dele, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fique no plano de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu dia.